quando o intestino está inflamado, o que faz? Há um hipercortisolismo. A adrenal começa a secretar muito cortisol para meio que apagar o incêndio, né? Mas quando começa a apagar um incêndio, porque o cortisol ele é anti-inflamatório, mas em níveis elevados ele se torna inflamatório. Aí vai agir lá no hipotálamo e não vai deixar produzir TRH, TSH e nem hormônio tireoidiano, porque ele interfere lá e fecha os receptores também. Então, nessa deiodinização, há uma formação de uma grande quantidade também de peróxido de hidrogênio. O que é peróxido de hidrogênio? É um radical livre. Então, quando há problema nessas deiodinases, começa a aumentar radicais livres, até 13 vezes mais que observado em leucócitos ativados. Quando o leucócito está ativado, é porque tem inflamação. Mas quando começa a fazer essas deiodinizações, alterações na ligação com o receptor, né, como, por exemplo, na deficiência de ferro e de zinco, alteração, né, nos receptores, né? Pode haver problemas nos transportadores também, né? Então, quais são os transportadores dos hormônios tireoidianos? A albumina e o TBG, né? Principalmente o TPV, o TBG, né? E aí começa, havendo essas inflamações, começa a aumentar peróxido de hidrogênio. Quanto mais TSH, mais peróxido de hidrogênio é produzido. Então, TSH alto não quer dizer só que você pode estar com hipotireoidismo. Quer dizer que ele é tóxico e produz radicais livres. E outro fator importante é a deficiência de iodo, né? Quanto menos iodo, há também um aumento do peróxido de hidrogênio, mais radicais livres. E a deficiência de selênio também, né? Diminui a degradação de peróxido. Por quê? A gente quer que ele degrade, tudo que é ruim a gente quer a quebra. Quebra e eliminação, quebra e eliminação. Então, o selênio é importantíssimo aí para a tireoide também, porque ele é um antioxidante. Então, ele é de extrema importância para prevenir o dano da própria tireoide. Quem tem Hashimoto tem que tomar selênio. Então, tem algumas coisas que protegem também a oxidação da tireoide. Vitamina C, vitamina E, a catalase, que é uma hemoproteína, né? Ela não depende só de ferro, depende de todo o grupo hemo, tá? Das hemoglobinas. Sódio, que depende de zinco, de cobre, de manganês. O selênio, enzimas, são 9 enzimas envolvidas naquelas deiodinases, tá? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. E quem mais sente a deficiência do selênio é a tipo 1, justamente aquela que converte T4 em T3, porque cada uma tem uma função, as deiodinases, tá? Porque a gente tem T1 e T2 também, tem mais 2 hormônios tireoidianos, mas esses aí não são muito bem estudados. Então, para a produção de T4 em T3, né, para a ação do T3 no receptor, precisa de tudo isso: zinco, ferro, vitamina A, iodo, vitamina C, vitamina E, tirosina, eliminar os halógenos, né, como o flúor, bromo, o cloro, e também os metais, chumbo, cádmio, substâncias bociogênicas, né? Disruptores endócrinos, BPA, os plásticos, carpetes em ambientes, né? Eu sabia que o carpete acima de 25 graus começa a liberar substâncias tóxicas? A soja, fitoestrógenos, né? Tem que gerenciar o estresse. O cortisol é essencial para a comunicação do hipotálamo com a hipófise, só que o cortisol alterado, ele afeta os receptores e afeta a produção do TRH, e não vai produzir TSH. Mas o cortisol, uma adrenal bem ajustada, é essencial. Por isso que a gente tem que gerenciar o estresse. Isso tudo provoca um hipotireoidismo secundário à fadiga adrenal. Tem fadiga adrenal, tem pouco cortisol ou muito cortisol, dos dois tipos, tá? Vai afetar a produção dos hormônios, né? Cuidar do fígado, porque lá que converte T4 em T3. Bom, enfim, são várias atitudes que a pessoa tem que tomar. E a principal delas, e a primeira delas, é se livrar de toxinas.
Mas como que você vai saber se livrar das toxinas se você não sabe nem quais são as toxinas? Hoje eu falei bem por cima delas. O que acontece quando a pessoa não tem a tireoide e vive de hormônio sintético? Realmente, quem já não tem, que fizeram, né, uma mutilação em você, que não precisava ter tirado, tem que suplementar com hormônios. Tem hormônios bioidênticos, T3, T4. Né? Mas para quem tem a tireoide, muitas vezes, pouquíssimas vezes até, precisa suplementar. Precisa usar os hormônios, tá? Porque dá para ativar a tireoide só com suplementação. E o hipertireoidismo não é tema da aula de hoje, a Marcilene está falando. Mas o hipertireoidismo é ao contrário, é quando a tireoide está muito ativada. Então, em vez de ter bradicardia, você tem taquicardia. Em vez de obesidade, a pessoa geralmente é muito magra. Em vez de ter um metabolismo lento, o metabolismo é rápido. Então, são ao contrário. Então, você tem que parar a tireoide, tá? Tem o Tapazol. O Tapazol é um medicamento que iodo radioativo não se faz. Lembra da Cláudia Costa? Fiz, e agora? Agora você acabou com a sua tireoide. Não é assim que faz. Por isso a confusão. Porque quando a gente suplementa iodo, tipo Lugol, para tireoide, o médico lá, que não sabe, não tem conhecimento, ele vai falar, não pode, porque vai queimar sua tireoide, vai acabar com a tireoide. Mas iodo radioativo ele passa, né? Então, o iodo do Lugol é inorgânico, não é o iodo orgânico que se usa em contraste. Aquele sim acaba com a sua tireoide, tá? E esse iodo radioativo eles usam para hipertireoidismo, só que nunca mais você vai ter sua tireoide de volta. Então, não é assim que trata, tá? Deixa eu ver. Então, que nem a Catiúcia, toma Puram, mas continua com os mesmos sintomas, queda de cabelo, sono, então, e ainda acho que eu estou na menopausa. Mas os exames indicam que não. Por que os exames indicam que não? Porque nem é pedido os exames. Não são pedidos os exames que precisam. Eles pedem T3 reverso, pedem anti-TPO, antitireoglobulina, eles pedem T3 livre. Não. Então, como que eles sabem que você tem ou não tem hipotireoidismo? Aí pede o TSH e fala que está normal, pode até que seja normal, entre aspas. Mas lembra do cortisol, quando ele está alterado, que ele impede o hipotálamo de produzir o TRH, que vai estimular o TSH? Então, é enganatório. E o T4, que não converteu em T3, que está em níveis bons? O TSH não vai ser produzido porque engana lá a hipófise, pensando que está bom de T4, ele não fabrica mais. Então, a adrenal, para o profissional fazer um tratamento, um diagnóstico, tem que examinar tudo, não é só o problema da tireoide, tem que ver o pâncreas como está, tem que ver a adrenal como está, tem que ver o indivíduo como um todo. Por isso que é a super saúde na integrativa, porque na medicina alopata, na medicina convencional, você nunca, mas nunca vai ter uma super saúde. Né? Você vai ter aquela saúde meia boca aí, né, sustentada pelas amuletas. Amuletas, não, amuleta é uma coisa, muleta é outra, né? Amuleta é um amuleto de sorte. Sustentado pelas muletas, pelas bengalas, que são os remédios. Os remédios são umas bengalinhas lá, que você fica se equilibrando na bengalinha, só para disfarçar o sintoma que você tem. Não está tirando causa de nada. Tanto que quanta gente tomando remédio aí, inclusive os para tireoide, e continua com o mesmo sintoma, e o pior, afetando o fígado, né? Quanto mais o fígado é afetado, menos T4 se converte em T3. Mais T3 reverso. Menos T3 livre e o sintoma continua igual. Percebe como que é um ciclo vicioso? Os remédios causam inflamações no estômago, nos rins, no fígado, não resolvem nada e cada vez aumentam mais a dose dos próprios remédios.